Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Adflow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Sport Center, repercutindo a vitória do Mengão queridão sobre o Fluminense, placar de 1-0 no Maracanã. Um pênalti ali discutível, mas que eu estou achando muito bom que o árbitro tenha marcado. Do outro lado também ele devia ter marcado um pênalti e não marcou. No meu ponto de vista, foi pênalti claro em cima do Davi Luiz, feito pelo Ganso. Aliás, foi dois pênaltis em uma jogada só. Como é que pode isso? E o árbitro não marcou. Mas o árbitro marcou aquele pênalti discutível sobre o Bruno Henrique. Devo confessar que foi discutível. Mas eu penso que na disputa da jogada, o Bruno Henrique teve a vantagem e depois o jogador do Fluminense, o lateral direito, caiu e fez o pênalti no Bruno Henrique. O árbitro marcou, a gente não tem nada a ver com isso. Pedrão foi lá, fez 1-0 e o Flamengo segurou o placar. Uma partida que o Flamengo jogou muito bem. Mais uma partida que o Clube de Regatas do Flamengo faz com qualidade, qualidade técnica e muita raça. O time correu do início ao fim. A propósito, não foi do início ao fim, porque no segundo tempo cansou. Nenhum atleta consegue correr tanto o tempo inteiro, os 90 minutos, não dá. Mas enquanto deu, o Flamengo correu e correu bem, marcou forte, fez uma marcação alta sob pressão na equipe do Fluminense. E quando a gente faz essa marcação alta sob pressão no Fluminense, o Fluminense não consegue jogar. Já tem sido assim, o Tite já percebeu isso desde o Carioca e agora não tem. O Fluminense não consegue mais vencer o Flamengo. Aliás, o Fluminense não consegue mais vencer ninguém, né? Então, perdeu pra gente 1-0, 3 pontinhos, 24 pontos e agora somos o líder isolado, porque o Botafogo ajudou, perdeu para o Criciúma ontem e o Bahia ganhou hoje do Cruzeiro de virada 2-1, mas o Bahia está com 21 pontos, ou seja, nós temos 3 pontos na frente do Bahia, é isso daí. Agora é torcer contra o Palmeiras. Palmeiras que joga agora contra o Juventude, jogos das 18h30. Juventude que é o time que a gente vai pegar na próxima rodada, da 12ª rodada. O Flamengo joga contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Então é para cima dos caras para ganhar e depois a gente no dia 30 enfrenta o Cruzeiro no Maracanã. Casa cheia, mais um espetáculo do Flamengo e mais uma vitória. Então somando os pontos, né? Somamos os pontos. De 12 pontos disputados, nós conseguimos 10. 10 pontos em 12 disputados. Estamos bem. Vamos continuar assim. Destaque da partida, Davi Luiz, que saiu machucado no primeiro tempo. No intervalo ele já colocou o gelo ali no joelho direito. E destaque também para o Gerson, que fez uma partidaça. O Gerson mais uma partida que foi um espetáculo. O Davi Luiz seria o eleito melhor da partida se não tivesse saído, mas o Gerson continuou e o Gerson jogou bem do início ao fim e merece. Outra coisa, tá me surpreendendo como capitão da equipe dessa vez, porque tá chamando a responsabilidade, entendeu? Não tá só jogando bola, ele tá sendo o capitão da equipe. E também destaque para o Rossi, que não fez defesa nenhuma. Aliás, o Fluminense só deu 2 chutes a gol, um que o Gerson pegou, que o Rossi pegou, mas o Rossi está sendo o líder dentro de campo. O time está crescendo, rapaziada, e eu estou adorando isso daí, porque o time está crescendo e está jogando bem. Espetáculo. O Flamengo jogou muito bem, perdeu ali uns 4 gols, no mínimo, no primeiro tempo. Só na pressão ali na saída de bola do Fluminense. Diniz está desesperado, torcedor tricolor está triste, está preocupado e ou o Diniz muda o esquema tático dele ou ele vai ser demitido e o Fluminense vai continuar nessa situação horrorosa na tabela do campeonato, porque é o último também. Eu não tenho nada a ver com o Fluminense, eu tenho a ver com o Mengão queridão. Então o Fluminense já passou, vamos agora encontrar o Fluminense de novo só no segundo turno, já praticamente campeão do campeonato. É isso aí, rapaziada. Então olha só, vamos assistir o vídeo comigo. Separei um corte do ESPN Sport Center repercutindo essa vitória do Mengão. Fica comigo até o final, não sai daí. E se você não é inscrito no canal, vamos dar essa moral pra gente. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos. E deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Um forte abraço e até daqui a pouco.
Mas a gente começa falando sobre o Fla-Flu, que o Flamengo saiu vitorioso. Bueno, boa noite para você. Sim, o placar de 1-0 reflete o que a gente viu no Maracanã, sim ou não? Boa noite, boa noite. Boa noite, Mari, Donan, Pascoalito, fã de esporte. O placar, ele reflete, porque como disse o Donan, o Flamengo foi superior. Se tinha um time que merecia sair com a vitória do Maracanã, era o rubro-negro. Só que tem essa discussão, né, sobre justiça, se foi pênalti ou se não foi. Se você ganha de 1-0 com um pênalti inexistente, aí já dá para discutir. Mas não dava para discutir se poderia ter sido 2, 3... Poderia ter sido muito mais, né? Se fosse o Lohan no primeiro tempo, por exemplo, um pouquinho mais eficiente, tivesse um pouquinho mais de pontaria, já no primeiro tempo, o Flamengo deveria ter ido para o intervalo com uma vantagem até significativa. O Fluminense também contribui, né? A gente está vendo aí a tradicional saidinha do Fluminense, levando os corações tricolores ali, né? A quase sair da boca. E então o Flamengo foi arrastando o jogo e não conseguia fazer o gol. O Fábio fez uma defesaça com o pé direito, insana, né? Então, quer dizer, por produção, por desempenho, resultado mais normal. Era o Fla-Flu dos extremos da tabela, né? O líder contra o lanterna. Então, a gente já imaginava que seria um domínio. Lembrando que o Flamengo continua nesse processo de Copa América muito desfalcado e ele só perdeu pontos para o Furacão, né? Ele venceu, são 10 pontos de 12 possíveis, né? Desde que ele está nesse período de desfalques. O que me faz crer que o Flamengo encaminha muito bem aí esse primeiro turno para tentar ficar com, pelo menos, esse título, né? Na metade inicial do campeonato. O Flamengo, se ele consegue sobreviver à Copa América, como ele está sobrevivendo... E bem, né? E bem, vai ser difícil depois segurar quando tiver todo mundo à disposição do Tite. A gente falava sobre esse primeiro tempo de oportunidades, aí a defesa do Fábio ali quase de handball, né, Pascoal? Porque a gente já viu 1, 2, 3 com o Lohan, com o Gerson, isso aí com oportunidades para o Flamengo sair na frente. O Lohan teve muitas oportunidades. Às vezes não está naquele dia propício para uma jogada espetacular e acaba não conseguindo finalizar. Nessa aí ele até consegue achar bem do outro lado o companheiro para bater, mas não sai a chapada correta, né? Porque era Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo não consegue bater. E caiu na perna boa, na esquerda, né? Mas ele não consegue fazer a chapada perfeita para a bola entrar do outro lado do goleiro Fábio. Então, para mim, o Flamengo foi muito superior. O Fluminense tentou esfriar o jogo o tempo todo. O Fluminense parecia que não estava muito disposto a ter um embate, um confronto com velocidade, um confronto mais intenso na partida. O Diniz fez... A escalação do Diniz no começo da partida deixou o torcedor um pouco com o pé atrás, o Martinelli de zagueiro de novo. Enfim, o Fluminense tem sérias limitações no aspecto quando tem a posse de bola, a velocidade para sair em cima do adversário, a criatividade para poder fazer as jogadas. E olha que a gente está falando de jogadores que estavam em campo com muita qualidade, como por exemplo o Ganso, né? Mas é um time lento, previsível. O Fluminense precisa ter um choque de realidade no futebol brasileiro, no que se refere à intensidade, à velocidade, à pressão na saída de bola. Tem muitos requisitos que o Fluminense precisa exercer e não exerceu, por exemplo, nessa partida. O resultado, se você falar assim, eu acho que justiça, o futebol tem um critério de justiça. Você tem a chance e faz o gol. Isso é justiça no placar. 1-0, vitória do Flamengo. Agora, o pênalti... Há um ponto de interrogação, acho que a gente tem que discutir a respeito dessa penalidade máxima. A Renata Ruel chegará daqui a pouco, Pascoalzinho, aqui no nosso estúdio, para falar sobre a penalidade, tá? Tanto da reclamação do lado do Fluminense e dos torcedores do Flamengo, que com justiça pedem também, concordam com a marcação da penalidade. O Diniz foi expulso no final, reclamando, né? Não é bem uma novidade, o Lima também, né? Então, o Fluminense vai reclamar muito. Mas para você, se foi pênalti? Eu não estou convicto do pênalti, não. Eu acho, assim, no primeiro momento, é claro que quando a Renata ela vem explicar, eu acho que ela consegue apresentar alguns outros, um outro olhar pra gente. No primeiro momento, eu achei pênalti, pela perna dele, do Calegari, que sobra ali atrás no Bruno Henrique. Não sei vocês. Eu não tive a impressão de pênalti. Eu estava até com a Renata na redação, ela vai vir, a gente vai falar mais. Não dá spoiler, não. Não vou dar o spoiler. Eu não tive a impressão de pênalti nesse lance, não. Tá. Aliás, um jogo com outros lances também que a torcida do Flamengo reclamou, né? Lance ali do Ganso com o Davi Luiz. Mas esse especificamente eu não achei pênalti, não.
Não achou? Não, eu fiquei até com uma Mas impressão... você achou que foi uma falta do Bruno Henrique? Então, eu fiquei com a impressão que na briga ali pelo espaço, o Bruno Henrique, em velocidade, ele tira o equilíbrio do Calegari e aí, a partir disso, o Calegari cai e tem um impacto por baixo. Tá. Então, achei que foi mais falta do Bruno Henrique do que um pênalti, exatamente nesse lance. Mas tem debate, né? Uma questão interpretativa. Você achou, Pascoal? Eu achei que o Bruno Henrique vem na bola, ele tem uma imposição física muito forte, porque ele é muito forte e é maior do que o Calegari. O Calegari tinha acabado de entrar, né? E tem um braço ali, essa é a discussão. O braço, ele no movimento, ele tira o jogador do Fluminense da jogada. Se aquele braço funcionou como alavanca para tirar o Calegari da jogada, a jogada tem que ser paralisada ali. Porque depois é tudo uma questão de movimento mecânico. É a consequência do primeiro ato. É movimento mecânico, porque o Calegari cai, conforme ele cai, o Bruno Henrique tropeça na perna dele e cai também. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Teve um lance na lateral do campo aqui, que o Martinelli prendeu uma bola, o Pedro chutou o Martinelli, foi um negócio meio traumático ali na beira, e o árbitro não deu nada, não marcou rigorosamente nada. Deu a posse de bola para o Flamengo. Então, eu tenho algumas coisas que eu vejo no campo de jogo, que o árbitro marca e depois deixa de marcar. Eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. Eu preciso saber, da Renata, se ela puder explicar, por favor, se é esse movimento do braço, que é o braço esquerdo. O movimento do braço esquerdo é capaz de tirar o jogador da jogada. Se esse braço tirou, a jogada está parada ali. Caso contrário, o movimento do braço, tá vendo? Se o braço esquerdo, se essa jogada para no braço esquerdo, é falta. O que me deixa um pouco alarmado é que o VAR fez a chamada intervenção silenciosa, né? O VAR está analisando tudo e o árbitro fica com a marcação de campo. Ficou com a marcação de campo. Eu gostaria de uma explicação a respeito disso e confesso para você que eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. A gente falou Renata 3 vezes, eu vi ela abrindo a porta ali do estúdio, ela aparece ali se você chama muito. Já a Renata Ruel tá no nosso estúdio aqui para falar sobre o lance do pênalti que, enfim, resultou no gol do Pedro, o gol da vitória do Flamengo. O Pedro bateu o pênalti no meio do gol, raspou no pé do goleiro do Fábio. Se um instantezinho a mais, ele conseguiria tirar a bola com o pé. 22 gols no ano. 22 gols pro Artilheiro Pedro? do país. Quantos de pênalti? Aí tem que fazer um levantamento. O pessoal do Data vai ter que fazer esse levantamento. Mas você também é polêmico, hein, Rodrigo Bueno? Eu? Imagina, Mas né? só uma pergunta. Mas tá ali, tem a chance e tem que converter. Não é, né? Porque muita gente tenta diminuir, né? O Cristiano Ronaldo, quantos gols de pênalti? Messi, mas quantos gols de pênalti, né? Mas quando perde título nos pênaltis, é o primeiro a tomar. Ele vai ser eliminado de Copa do Mundo com erro de pênalti ali pra ver se não é... Nem lembro disso. Mas assim, a gente vai falar sobre também o lado do Fluminense dessa história, da penalidade, mas eu acho importante destacar isso que o Bueno trouxe no primeiro comentário dele. A gente tinha muita preocupação para entender como as equipes iriam se comportar nesse período de Copa América. E nesse período, então, perdendo os jogadores, com convocação, e o Flamengo, óbvio, porque ele perde os seus 2 principais jogadores. O seu Arrascaeta é o craque do time, quem substitui ele é o De La Cruz, que estava sendo o craque do time no período. O Flamengo tá passando bem, dona? Muito bem. Tá passando tranquilo, né? É o melhor momento do Tite como técnico do Flamengo. O time, 9 jogos invicto, 8 vitórias, 1 empate, conseguindo superar as adversidades. Como você falou, né, existia um temor muito grande, principalmente na ausência de De La Cruz e Arrascaeta, dos jogadores mais criativos que conectam as peças, né, dessa equipe do Flamengo. E aí ele puxa um Léo Ortiz para fazer o papel ali de volante. O Lohan ameniza muito a saída do Arrascaeta, apesar de ter desperdiçado oportunidades hoje o garoto, que é muito talentoso e muito promissor, ele gera muito jogo, né? Ele é um jogador que sobe a pressão e consegue recuperar a bola lá na frente. Ele tem muita explosão, muita velocidade para chegar e dar velocidade por dentro. Essa foi a marca do Flamengo hoje, essa pressão na saída de bola. No primeiro tempo, né, Pascoal? A gente vendo ali, toda hora que subia. Né? Essa do Lohan é para fazer o gol, né? A verdade... É dominar essa bola. A verdade, Bubu, é que, assim, o Flamengo ele produziu hoje para ganhar com mais tranquilidade, assim. Principalmente ali no primeiro tempo, com a bola do Gerson ali que a gente vê, esse bico, né, pra cima. A gente via um time organizado em campo, essa oportunidade que o Gerson perde, contra o Fluminense completamente abatido, desorganizado, sem conseguir produzir em nenhum setor do campo. Essa é a verdade. O Gabriel perdeu 3 saídas de bola. O Gabriel Pires foi muito mal no jogo hoje. O Gabriel perdeu 3 logo de cara, na saída de bola, impactando diretamente nesse movimento ofensivo. E ele foi bem no Mineirão. Foi bem no jogo contra o Cruzeiro. Hoje foi muito mal, né? O Flamengo conseguiu encaixar essa pressão.
Então, assim, o Tite ele conseguiu, de fato, encontrar soluções em um momento complicado e, de novo, o Flamengo vai buscar um resultado no finalzinho. Isso é importante também, né? Vai moldando muito do espírito dessa equipe que, além de estar se impondo e mostrando a qualidade, crescendo taticamente, é um time que está buscando o resultado até o final e, em pontos corridos, isso é fundamental. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Um forte abraço para você. Comemorar a vitória do Mengão, queridão. Mais uma vitória para a gente comemorar. Estamos muito bem, obrigado. E vamos torcer agora, pensar no próximo jogo, que é contra o Juventude. Como eu já falei no início do vídeo. Depois a gente pega o Cruzeiro. Vamos dar sequência, ganhar esses jogos para ficar com a gordurinha ali tranquilão e ganhar esse campeonato. Esse campeonato tem que ser nosso e vai ser, se tudo der certo. Valeu, rapaziada. Então, um forte abraço. Lembre-se que se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se você achar que eu mereço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixe aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Salve, salve, nação. Fui.